Olá pessoal, boa noite. Bom, eu vou abrir esse vídeo pedindo primeiro desculpas para vocês, porque a gente tentou entrar online pelo Facebook com a transmissão ao vivo e a gente não conseguiu por problemas técnicos, e a gente informou nos vídeos inclusive que nós tentaríamos entrar offline, então nós gravaríamos esse vídeo para que a gente começasse novamente. Então a gente vai recomeçar todos os temas, tá? A gente vai pegar as mesmas perguntas que foram feitas anteriormente e responder aqui agora também. Então, só para a gente abrir agora da forma correta, doutor, mil desculpas pelos equipamentos, mas isso foge um pouquinho da gente. Estou aqui com o Dr. Guilherme Antonietti, da Clínica Endonet. Dr. Guilherme Antonietti, ele vai se propor a esclarecer para vocês dúvidas relacionadas à obesidade, tratamentos da obesidade, como hoje cirurgia bariátrica, balão intragástrico e plasma de argônio, bem como falar sobre riscos, benefícios e um aspecto geral da obesidade e quais são as comorbidades indicadas àquelas pessoas que estão obesas e que precisam perder peso para melhorar essas comorbidades. Dr. Guilherme, muito obrigado. Imagina. E novamente desculpe. Boa noite a todos. Vou explicar um pouquinho sobre a segurança, né, desses métodos, uma parada geral. Então, tanto no plasma, cirurgia, como balão intragástrico. Então, em primeiro lugar, vocês procurem um médico especialista para tratarem de vocês, seja balão e plasma relacionado à parte endoscópica, e um cirurgião bariátrico para fazer a parte da cirurgia bariátrica. Então isso é muito importante vocês irem no site, tanto da Sociedade Brasileira de Endoscopia, ver se o médico é especialista, entrar na cirurgia geral, nos médicos que fazem a parte de cirurgia bariátrica e ver se ele é especialista. Segundo lugar, ver se o ambiente onde vai ser feito o procedimento é um ambiente adequado, se ele se tem autorização da Anvisa para fazer esse tipo de procedimentos na clínica, né? Estou falando de balão e plasma. Cirurgia, lógica, é sempre feita a nível hospitalar, pelos seus riscos. Então sempre é feito em hospital, paciente sob anestesia geral. Alguns casos precisam até de leitos de UTI, mínimos casos, pela obesidade. Ver se vai ter uma equipe multidisciplinar que vai cuidar de vocês no pós-operatório ou no pós-balão e argônio. Isso é fundamental para vocês terem uma segurança de ter uma equipe sempre cuidando de vocês, tanto na parte nutricional, na parte psicológica, e uma atividade física adequada também, é importante ter um profissional. Saber se o médico, vamos falar do meu caso aí, na parte que eu faço hoje, que é o balão e o plasma, se o médico vai acompanhar o tempo inteiro, ou se vai colocar o balão e depois não mais vai acompanhar vocês, você vai retirar essa prótese com outro profissional sem conhecer. Então às vezes eu vejo que aparece na clínica, doutor, você vai colocar e vai retirar? Lógico, sempre vou acompanhar meus pacientes durante a trajetória toda, porque isso aí me deixa muito aflito de ver os pacientes colocar num local e não ter nenhum acompanhamento. Se acontecer alguma coisa, esses pacientes ficam à disposição de um médico, de um pronto-socorro, e o seu médico que fez o procedimento, ele não se envolveu com o seu caso. Então, o nosso tratamento é do começo ao fim, né? Então, isso daí são algumas dicas para os pacientes aí da segurança no procedimento, né? Entendi. Então, por exemplo, quem quiser pesquisar o Dr. Guilherme Antonietti, se você for no site do CFM, lá tem a aba de pesquisa de profissionais, aí você pode buscar por CRM ou por nome. Por exemplo, no caso do Dr. Guilherme Antonietti, você pode jogar lá Guilherme Antonietti, ou você pode jogar pelo CRM dele, que é 79160. Assim como também tem o CRM, que cada estado
tem a sua numeração específica. Então você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, é o CRM-SP, que a gente chama de CREMESP, né? Então você consegue no site do CREMESP também buscar lá por nome ou por número do conselho profissional. Isso todos os profissionais. Então, por exemplo, um profissional, o paciente passou por um profissional para fazer a cirurgia bariátrica, por exemplo. Quando o profissional ele carimba, ali você tem o nome CRM. Então você consegue fazer essa pesquisa. É sempre importante, porque é a segurança. A gente tem que lembrar que a saúde ela é o nosso bem mais precioso, né? Então a gente tem que ter essa preocupação sempre. Doutor, os pacientes que fazem um balão intragástrico, eles têm um cartão onde ali está descrito quando ele colocou, o número do lote, tudo direitinho. Cirurgia bariátrica e plasma de argônio. Existe também algum documento que o paciente precise andar com ele para especificar que ele fez aquele tratamento? Não, isso daí não. É só porque você, na realidade, você vai ser introduzindo uma prótese, e essa prótese, às vezes você vai viajar, e aí, apesar dela ser, ela não é radiopaca, mas é radiotransparente, mas pode ser onde você vai passar aí num detector nos aeroportos, ver a presença de alguma imagem hipoecogênica, né? Uma imagem arredondada, com líquidos, e aí você recebe, na realidade, do fornecedor da prótese. Ele te dá um cartãozinho, nesse cartão vai estar o nome do médico, o telefone, o seu endereço, dizendo que você é portadora do balão intragástrico. Você vai levar aqui na clínica, a gente faz uma documentação fotográfica de todos os pacientes. Então vai estar teu nome, a data, o horário que você colocou. Isso é importante, você vai sair de lá já com o volume no qual foi colocado em você. Então são alguns parâmetros que nós fazemos ali na clínica. Entendi. Então o paciente, independente da marca do balão de 1 ano, a gente sabe que só tem a marca Sparks que tem autorização, e de 6 meses a gente tem aí uma série de marcas. Independente da marca e do tipo de balão, se é de 1 ano ou 6 meses, é obrigatório o paciente ter isso, ou é para a segurança do paciente. Eu pergunto isso porque a gente recebe algumas perguntas, por exemplo, como eu vou ter certeza que eu estou com balão? Então, isso é uma documentação que a pessoa vai ter certeza que ela está. Vai estar o lote do balão, isso vai estar registrado tanto, esse lote já vai com o teu registro para a Anvisa, que se acontecer algum problema com a tua prótese, essa prótese vai ser retirada, vai para um órgão saber o que foi, o que aconteceu, se foi uma infestação de fungo, se foi um defeito de balão, o que foi. Então isso daí é registrado na Anvisa. Eu tenho um registro que fica registrado na sua documentação na clínica, e vai um lote para o fornecedor também. Então nós temos isso daí já como parâmetro para dizer que você é a portadora do balão, tudo certinho. Entendi. Se o médico não der, a pessoa pode pedir. Não é nenhum demérito a pessoa pedir, não precisa ficar com vergonha. É obrigatório ter essa documentação. Isso daí é obrigatório. Isso daí não tem a mínima hipótese de você não ter isso daí para você. Isso daí é uma grande segurança para vocês. Perfeito. Qual o tipo de cirurgia bariátrica, apesar de o senhor não ser cirurgião bariátrico, sim, mas qual tipo de cirurgia bariátrica hoje no Brasil é a mais utilizada e qual é aquela que traz melhor benefícios ao paciente? Então, depende muito. As cirurgias mais utilizadas hoje ainda no Brasil é a gastroplastia capela, que é aquela em Y de Roux. Essas são os pacientes com índice de massa corpórea acima de 40. São os pacientes que vão se dar melhor com esse tipo de técnica. E tem a outra cirurgia que está tendo uma grande demanda agora, que é a cirurgia os pacientes entre IMC 35 e 40, fica nessa faixa, quer dizer, obesidade grau 2, não chegando na mórbida. E tem alguns que realizam através também dos pacientes com IMC acima de 30. Então pega a faixa de obesidade grau 1 e obesidade grau 2, que é o sleeve gástrico, né? Que a gente chama gastrectomia vertical. São as técnicas mais utilizadas. Você perde mais ou menos, os pacientes com obesidade mórbida precisam perder mais peso. Vamos falar aí em 50% do teu peso perde-se com a capela, com
com bypass, em média, e com sleeve em torno de 30% do teu peso atual. Perfeito. Eu achei interessante que o senhor falou em média. Sim. Algum procedimento pode ter garantia de resultado? Não. Se o pessoal falar isso daí é uma loucura. Isso não existe. Está mentindo. E a gente na clínica, o nosso tratamento, nós somos bem transparentes para os nossos pacientes. Nós temos uma média de perda de peso aí, com todos os procedimentos. Vamos falar, né? Vou começar a falar dos procedimentos. Então, eu tenho uma média de perda de peso com a prótese de 6 meses em torno de 20% do seu peso. Próximo de um ano em torno de 30 a 35%, chegando muito próximo, veja bem, a cirurgia bariátrica, tipo o sleeve. E as cirurgias, como eu falei, acabei de falar para vocês agora. O que vai definir é o seguinte, os pacientes. Primeiramente, adesão do paciente ao tratamento. Então, eu quero deixar bem claro que a resposta de qualquer tratamento que vier a você optar, a sua escolha, seja não cirúrgico, seja cirúrgico. Tratamento definitivo, até agora, com qualquer técnica, não existe. Se falar que existe tratamento, tem tratamentos auxiliares, coadjuvantes, com técnicas que vai mexer com a tua fisiologia, com a tua anatomia através de técnica cirúrgica, e com as não cirúrgicas que vai apenas inibir o hormônio e ocupar espaço, ou vai ser uma técnica mais restritiva, pra você não ingerir tanto. Mas nenhuma técnica é definitiva, veja bem. O que é definitivo é a tua mudança, a sua mudança de comportamento, a sua mudança de estilo de vida, a sua mudança psicológica. Por isso que é muito importante você sempre ter o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. Isso é fundamental, seja após colocação do balão, seja após cirurgia bariátrica. Então esses profissionais vão te auxiliar a vida inteira. Porque pacientes que eu falo, paciente cabeça de gordo vai morrer com cabeça de gordo. Então precisa todos uma dedicação, vocês focarem, vocês quererem ter a responsabilidade, que a responsabilidade... na realidade, nós auxiliamos, a responsabilidade definitiva são de vocês, dos pacientes. Então vocês irem num negócio, terem uma escolha melhor dos alimentos, praticar a sua atividade física, né? Fazer um acompanhamento psicológico para pacientes que têm aquela compulsão, aquelas compensações nos alimentos. Então, isso é muito importante, porque qualquer tipo de tratamento, você vai diminuir o peso, vai chegar num platô que dali vai ter a diferença, o paciente 1, o paciente 2, aquele determinado, focado, que batalhou o tempo inteiro e não vai querer mais reganhar o peso, que mudou o número da roupa, a autoestima até elevado, esse jamais vai querer voltar ao peso, porque ele aprendeu a ser magro. Agora tem aquele outro tipo de paciente, número 2, que eu falo, eles jogam todo tipo de responsabilidade para qualquer método, para cirurgia. Eu fiz a cirurgia, nunca mais vou engordar. Coloquei o balão, nunca mais vou engordar. Então eles jogam a responsabilidade que é dele para qualquer método que ele escolher. Então, esses pacientes depois eles ficam deprimidos, porque eles não mudaram. Eles queriam emagrecer, não queriam ser emagrecidos. Então tem essa grande diferença. Não, perfeito. E quais são os riscos da obesidade? As doenças associadas a ela e também se tem diferença entre a pessoa que é obesa, que está obesa há menos tempo, até aquela que já está obesa há mais tempo? Não tem essa diferenciação. A obesidade é igual para todos, independente de já estar há vários anos, ou sempre foi gordinho ou agora. Então os riscos são iguais para todos. Então eu vou enumerar, vamos falar eu acho uns 10 mais comuns. Primeiro, a hipertensão arterial sistêmica. Então nós temos visto que, veja bem, se você perder aí 3 a 4 quilos, os teus níveis pressóricos melhoram demais.
Então, essa é a primeira, hipertensão. Segunda, diabetes. Pacientes com sobrepeso, obesidade, têm um risco, têm uma resistência insulínica muito grande e, consequentemente, vir até a diabetes tipo 2. E a diabetes tipo 2 levando a problema renal, ocular, né? Vamos falar na terceira, nas doenças cardiovasculares. Então você já tem paciente com angina, doenças coronarianas, levando o paciente a ter um acidente vascular cerebral e, consequentemente, aí derrame, morte súbita. Quarto, os problemas que eu vejo muito na clínica, os problemas osteoarticulares, paciente já com dor lombar, dor na coluna, dor no joelho, pelo sobrepeso. Vamos falar também nos pacientes que já é uma que a gente vê bastante, são os pacientes deprimidos, né, com autoestima baixa, muito relacionado à obesidade. Outros, agora está vindo mais à tona, são os relacionados ao câncer, o câncer nos homens, mais o câncer coloretal, no intestino, e das mulheres mais relacionados à parte ginecológica. Você vê câncer de endométrio, câncer ovariano e mama. Falamos também na parte das mulheres, a parte de infertilidade. Sabe-se que você tem um paciente mais com sobrepeso, obesidade, tem uma insuficiência ovariana. Então você mexe com os hormônios, você tem alteração menstrual, você tem dificuldade na fertilização. Vamos falar também das síndromes metabólicas relacionadas com o aumento de colesterol, aumento do triglicerídeos, os pacientes que têm apneia do sono, que é importante, e os pacientes hoje, que é uma gama muito grande, dos pacientes com esteatose hepática ou gordura no fígado pelo sobrepeso ou obesidade. Não, perfeito. E o paciente com essas patologias, com essas comorbidades, pode fazer uso do balão intragástrico, do plasma de argônio, aplicação, sim, e fazer a cirurgia bariátrica? Todos. Então, a cirurgia bariátrica, pra você ter uma ideia, é só os pacientes que têm alguma dessas comorbidades e com índice de massa corpórea acima de 40. Essa é patognomônico, né? É a decisão clássica dos pacientes, na realidade, que querem ser submetidos a esse tipo de procedimento. Então, são os pacientes com índice de massa corporal acima de 40 e com uma ou duas dessas comorbidades relacionadas. Tem. E o plasma é relacionado aos pacientes que já foram submetidos à cirurgia bariátrica, que tiveram um reganho de peso. Então, só está relacionado a esse tipo de pacientes que fizeram o único tipo de cirurgia que é a capela, que é essa que é a mais utilizada no Brasil hoje em dia. E esses pacientes que têm todas essas comorbidades podem fazer o procedimento, que vai ter uma boa melhora disso daí. E os pacientes com balão intragástrico, que o ideal é que nós temos melhores resultados, não que não possa ser colocado em outro tipo de índice de massa corporal, mas o mais indicado é os pacientes de sobrepeso até obesidade grau 1, ou seja, MC entre 25 a 35. Esse é o padrão ouro para a colocação do balão intragástrico. Perfeito. A gente também aqui estava falando um pouco sobre como o paciente pode pesquisar o médico. Quando ele chega na clínica, né, como ele pode identificar e como depois ele pesquisar para saber a idoneidade do profissional. E eu acho que seria interessante também a gente explicar sobre a segurança do paciente quando ele procura uma clínica X, procura pelo médico, se o médico tem título de sociedade, esse médico tem título de especialista pela sociedade. Sim. Então, por exemplo, no caso de vocês, do balão é a SOBED, né, que são endoscopistas. Sim. E no caso da cirurgia bariátrica são os pacientes aí são os médicos cirurgiões bariátricos. Sim. Onde ele tem que pesquisar esses dois tipos de médico? Aí você vai entrar no site da sociedade, da SOBED, e lá vai ter um ícone lá dos profissionais especialistas. Lá você vai clicar lá, vai aparecer por região. Então você vai colocar o nome completo do médico,
Estado de São Paulo, cidade de Santos, e lá você vai clicar e vai aparecer se o médico é ou não especialista. E da mesma forma, são os que vão ser submetidos à cirurgia bariátrica, né? Então, procurar também no site do Colégio Brasileiro de Cirurgia, e lá vai ter também um ícone já dos pacientes, dos médicos relacionados a esse procedimento. Perfeito. E tem algum impeditivo para que a pessoa não possa fazer a cirurgia bariátrica, pode entrar gástrico e plasma de argônio? O impeditivo é primeiro, a paciente ter alguma... primeiro, o paciente... Cirurgia, vamos falar de cirurgia. O paciente tem algumas dessas doenças descompensadas e pelo aumento de peso também exagerado, os pacientes têm um risco cirúrgico muito grande, né? Então já os anestesistas já não querem fazer o procedimento. Lógico, o plasma, se você não tiver o tamanho da anastomose dilatada, como acontece nesses pacientes, você não pode fazer esse procedimento, porque o procedimento você vai estreitar ainda mais essa anastomose, impedindo que os alimentos passem, consequentemente os pacientes vão ter disfagia, vão ter estenose, os alimentos vão ficar parados, aí você vai causar um processo obstrutivo. Então, e a questão do balão intragástrico são algumas doenças anatômicas que são impeditivas, como o paciente com uma esofagite muito acentuada, uma hérnia de hiato muito grande, os pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica não podem se realizar, os pacientes que fizeram cirurgia de hérnia de hiato também não podem ser submetidos a isso. Então, basicamente são essas. Perfeito. Então, na verdade, existem alguns critérios. Então, primeiro é o paciente aceitar que necessita de um auxílio, sim, que ele sozinho não vai conseguir. O segundo é o paciente ter condições clínicas para fazer o procedimento, sendo ele qualquer um destes. Sim. É claro que a gente tem aí outros tratamentos de obesidade. Nós estamos aqui abordando somente esses, porque senão a gente ficaria aqui dias falando sobre todos os tipos que tem, né? E também o paciente tem a adesão ao tratamento. Então, na verdade, em todos os aspectos que eu percebo primeiro os aspectos clínicos, que depende do estado de saúde da pessoa e da análise que o médico faz. Sim. Mas o segundo aspecto, que é o principal, é o paciente perceber e aceitar que precisa de ajuda. Perfeito. E depois disso, o paciente ele aceitar que ele precisa mudar os seus hábitos e não que ele vai ser emagrecido. Exatamente. E sim que ele vai precisar aí mudar os seus hábitos para hábitos mais saudáveis, hábitos mais adequados à qualidade de vida, e também mudando aí hábitos desde exercícios físicos, alimentação, período, intervalo, enfim, nada que a pessoa tenha que virar de ponta cabeça, é possível, né? Eles fazem uma anamnese profunda, e aí eles vão direcionar através dessa anamnese os pacientes que serão mais adequados para a realização do balão intragástrico, os pacientes que vão se adequar melhor ao processo cirúrgico, né? E dali o que vai ser relembrado sempre para esses pacientes é que os bons profissionais eles vão dar o suporte durante aí 6 meses ou 1 ano quando tiver com balão, ou um certo tempo também quando se fizerem submeter à cirurgia, que eles vão ter um apoio psicológico, um apoio nutricional, um apoio através de educador físico, e que eles vão, na realidade, vão dar uma escola para esses pacientes, para eles aprenderem. Eu acredito no estudo, no aprendizado,
Pacientes, depois que eles aprenderem, dificilmente eles vão mudar os seus hábitos, mudar o seu pensamento em relação aos alimentos, saber da necessidade de fazer qualquer tipo de atividade física, para eles terem o melhor resultado momentaneamente e com o decorrer dos anos. Perfeito. E só para a gente finalizar, aqui da minha parte, só para ressaltar novamente, a gente está batendo muito na tecla hoje de você pesquisar médico, pesquisa clínica, porque é crucial que a pessoa esteja ciente de que aquele profissional médico é um profissional sério, que o órgão que rege a medicina é o CRM, o CFM, e a gente tem, por exemplo, se for procurar por um nutricionista, o CRN, um psicólogo vai ter seu conselho, então todas as profissões têm seu conselho, porque infelizmente a gente tem visto hoje nos noticiários muitos profissionais falsos, muitos profissionais que não são profissionais daquela área, ou que não se formaram ainda, ou que nunca fizeram aquele tipo de faculdade, sendo medicina, nutrição, enfim. Então é sempre bom a gente estar resguardado, porque a nossa saúde, como eu falei anteriormente, é o nosso maior bem. Ou são médicos também, desculpa cortar, ou são médicos também, mas não são especialistas para fazer esse tipo de procedimento em vocês. Perfeito. E a gente pode saber se o médico é especialista, porque o médico ele pode ser especialista não pela sociedade, mas pelo MEC, por exemplo, somente. Então você não vai encontrar na sociedade o registro desse médico, mas ele é especialista. Então a melhor forma de você saber se esse profissional médico é realmente especialista naquela especialidade é você abrir o site do CREMESP. O site do CREMESP é www.cremesp.org.br. Lá você vai em pesquisar profissional. Você define, né, qual vai ser a sua pesquisa. Quando abrir o profissional, vai aparecer, por exemplo, a foto do profissional na sua esquerda, embaixo o número do CRM e se esse profissional está ativo na medicina ou não. Ao lado vai aparecer o nome, como aqui no caso Guilherme Antonietti, e embaixo vai ter um título chamado Especialidades RQE. E embaixo vai ter, no caso do Dr. Guilherme, ele é endoscopista, endoscopista RQE número 40632. Então todo profissional que é especialista, sendo pela sociedade, pelo MEC ou ambos, ele tem que ter obrigatoriamente esse registro. E é por aqui que você vai conseguir saber, porque infelizmente tem médicos que não são, por exemplo, nutrólogos e falam que são, médicos que não são endoscopistas e falam que são. Então o melhor é sempre você se certificar. E após certificado, está tudo ok. Se o profissional for de sua confiança, iniciar aí um bom tratamento. Bom, pessoal, agradeço a vocês por terem tido essa paciência de hoje tivemos essas falhas técnicas com os vídeos ao vivo. Eu vou excluir esses vídeos ao vivo para que não fique uma galeria, muitos vídeos e você não saiba qual é o correto. Então vou excluir aí todos esses vídeos que ficaram intermitentes. Vou deixar somente esse vídeo que foi gravado aqui para vocês, a gente gravou aí direto. E agradeço a vocês pela paciência e por estarem aqui nos assistindo. Dr. Guilherme, muito obrigado. Obrigado a todos e uma boa noite.